Boa tarde. Nosso grupo vai falar sobre a programação não linear. Nós somos 4 integrantes: a Aldelina, o Alessandro, Jaqueline, que sou eu, e o Ronan. Dentro do mundo real, é muito mais recorrente a programação não linear do que a linear. A diferença entre a programação linear e não linear, ela vai depender então da função, objetivo, e das restrições. Então, se ela for uma reta, nós teremos a equação linear. Mas se dentro da questão do problema analisado nós tivermos uma condição que não for linear, nós temos aqui a programação não linear. Vamos ver no próximo slide a questão da otimização não linear. Ela possui ao menos uma relação não linear entre as variáveis da função objetivo ou das restrições que não são lineares. Então, aqui você observa que nós temos no x1 o expoente ao quadrado, elevado ao quadrado. Nesse caso, a função ela é não linear. E também o x2 e o x3 eles estão se multiplicando. Essa iteração também caracteriza uma otimização, uma função não linear. No exemplo que nós temos aqui ao lado, nós observamos que ele não tem essa relação de não linearidade. Nós não temos nem expoentes e nem multiplicação entre o x1 e o x2. Mas aqui na restrição abaixo nós temos. Então, a primeira restrição ela já vai me dizer que esse problema trata-se de uma otimização não linear. Então, quais são as duas características de equações não lineares? Aquelas que os dados, os gráficos, não são linhas, que você tem expoente, e também pode ter iterações, que é o produto de duas variáveis. Essas situações elas só vão ocorrer no contexto não linear. Nessa situação problema que a gente viu, para nós maximizar essa função, digamos que tem um lucro aqui, nós vamos observar aqui, como eu disse, que não temos uma situação não linear, que a situação abaixo, dentro das restrições, é que indicam que não há linearidade. Essa função se trata de uma elipse, mas além disso, eu tenho uma segunda restrição, que diz que o x ele tem que ser menor ou igual a 3, x1. Essa reta aqui ao lado, como nós podemos observar. E anterior, nós temos a área das respostas viáveis, que é esta área pintada aqui. Essa reta aqui, abaixo, ela é uma função objetivo, que você vê linear. Se eu pegar essa reta, sair procurando qual é a reta que toca na região viável, que maximiza o valor de x1 e x2, então eu tenho que pegar a reta e ir tangenciando, até encontrar o valor que vai maximizar o valor de z. E aí eu vou ter a solução ótima. Na linear, a solução ótima estaria em um dos 4 vértices do polígono. Então, nós só tínhamos 4 opções para testar. E depois eu pegava e olhava para a maior. Quando você tem a não linear, tem infinitas retas que tangenciam aqui o trecho. Desculpa. Então, você observa que cada ponto aqui ele vai ter uma tangente. Nós temos duas aplicações clássicas da programação não linear, que são o problema da elasticidade de preço de demanda. Esse problema ele vai simplificar ao máximo. Ele está relacionado à lei da oferta e da procura. Quanto maior o preço do produto, menor é a demanda. Quanto mais barato, maior a demanda. Mas não é tão simples assim. Se a função seria linear, uma reta decrescente, existe um certo valor mínimo, a partir do qual, mesmo que eu abaixar o valor da demanda, ela não vai aumentar, porque ela está no limite. Então, ou seja, não há mais pessoas interessadas pelo produto. Mas, mesmo assim, o preço é menor.
Então, nesse caso, a situação ela não é linear. Outro exemplo seria problemas envolvendo custos marginais, que seriam custos adicionais quando se fabrica uma unidade de um produto. A ideia é a seguinte: vamos supor que a planta fabril ela está preparada para produzir 1.000 itens por semana. Mas por alguma razão, você precisa produzir em um certo período não 1.000, mas uma unidade a mais, apenas uma. Então, toda a sua planta, as pessoas, o material comprado, equipamento, funcionário que é pago, todas as condições necessárias para a produção, tudo está programado para produzir 1.000. Se você quiser produzir uma unidade que seja mais, você vai ter que pagar um adicional para o funcionário, a utilização do equipamento, pagar energia, pagar X, Y, Z e outras coisas mais, mesmo que seja uma única unidade. E isso se chama custo marginal. Então, os tipos de problemas de programação não linear, nós temos aqui, né? Problemas irrestritos e problemas restritos. Então, com restrição, há problemas restritos com uma única variável e programação restrita com múltiplas variáveis. Com uma variável, busca otimizar uma função não linear com uma única variável sujeita a uma ou mais restrições. Otimizar, então, é maximizar ou minimizar uma função. Se tem só uma variável, é mais simples. Se tem mais de uma variável, ela se torna mais complexa. E eu vou buscar a solução ótima. A solução ótima é aquela que a derivada da função ela se iguala a zero. Ou seja, eu vou pegando, derivando e achando o valor até chegar a zero. Então, aquele valor é o valor utilizado. Por que isso acontece? No gráfico, os pontos aqui que a gente tinha visto, né, é uma solução ótima. Então, a solução ótima, né, independente dela ser global ou local, ela vai estar aqui no vértice. Então, nós podemos ver aqui no pontinho, né, que é o ponto máximo, né, seja ele local ou global. Então, se eu desenhar uma reta tangente, ela vai ser uma linha horizontal. Nesse caso, a função não... Então, qual é a função? A técnica para utilizar a função não linear? É encontrar a derivada da função, igualar ela a zero. Porque a derivada da função é zero em um máximo, seja ele global ou não. Observe que em qualquer desses pontos pretinhos, ou qualquer desses pontos aqui branquinhos que nós temos aqui nesse gráfico, a derivada da função naquele ponto ela é igual a zero. Isso ele vai resolver o problema, vai ser o meu ponto ótimo. Agora, não resolve o meu problema de saber se o ponto que eu encontrei é máximo ou mínimo se eu não fizer o gráfico. Então, eu tenho que ir derivando o ponto, né, para saber se ele é crescente ou decrescente. Pois se está no vértice, né, esse vértice ele é de uma figura côncava ou ele é de uma figura convexa. De forma simples, nós vamos pensar assim. Vamos pegar uma função. Vejamos essa função aqui. A programação restrita com uma única variável. Então, ela busca otimizar uma função não linear com uma única variável sujeita a restrições de maximização ou minimização. A solução ótima vai acontecer aqui nesse ponto estacionário, quando eu derivar e encontrar o zero. Ou seja, vamos observar aqui no quadro. Se você pegar uma função de terceiro grau e derivar, ela cai para o segundo. Se você derivar de novo, ela cai para o primeiro. Se derivar de novo, passa a ser uma constante, onde eu só tenho um número. Então, eu vou derivando sequencialmente até encontrar essa minha constante, né? Se essa constante for zero, meu ponto é de inflexão. Vamos ver uma aplicação. Imaginemos aqui que essa folha, né, que pode ser de papelão ou de papel, ela vai se tornar, né, eu quero fazer uma caixa simples. Então, eu vou cortar aqui em cada cantinho um pedaço
né, e dobrar para que ele vire uma caixa. Então, tem que saber qual é o tamanho que eu vou tirar para que o volume dessa caixa seja máximo. E isso é um problema de maximização do valor. Se quer utilizar essa matéria-prima, né, fazendo com que as caixas possam guardar maior quantidade de coisas dentro, então vai depender do valor de X aqui que eu vou tirar desse X de cada canto. Quando eu cortar o canto, então se eu tirar desses 30 centímetros aqui 2x, ou seja, um X desse lado, do lado esquerdo, do lado direito, e fazer a mesma coisa aqui na altura, se eu tirar na largura, se eu tirar um X de um lado e do outro, eu vou ter 20 menos 2x. E a altura aqui vai ser o meu x. Então, para eu encontrar o volume, né, eu vou multiplicar essas dimensões. Eu vou fazer essa função de multiplicação para encontrar o volume. A função, nesse caso, ela só tem uma variável. Uma única variável que eu preciso maximizar. E ela está sujeita a algumas restrições, como nós vamos ver aqui, por exemplo, né? Eu não posso colocar o valor 10, porque se eu fizer 2 vezes 10, ou seja, se eu tirar 10 aqui e 10 aqui, 20 menos 20, eu vou obter 0. Então, eu não vou conseguir atingir a minha maximização, a minha solução ótima, né? Vamos desenvolver aqui essa função multiplicando. Nós temos aqui, né, já feito a soma, que 30 vezes 20 é 600. Aí eu vou multiplicar o 2 vezes 20 para obter o 40x. Aqui o 30 vezes 2 para obter o 60x. E o 2 vezes 2 dá 2x ao quadrado. E vou simplificar aqui, né, minimizando o terceiro expoente ao quadrado e o x. Depois eu derivo essa função, né? Derivo igual a zero. Nós sabemos que na derivação eu multiplico, né, o expoente pelo número que está à frente. Então, 3 vezes 4, 12. Diminuo aqui 1 do meu expoente e fica 12x ao quadrado. O mesmo eu faço com o restante. Aqui, como eu multiplico 1 vezes 600, fica só o 600, diminuo, some o x, né? E para eu encontrar aqui os meus pontos, eu vou aplicar o delta. E eu encontrei aqui duas possibilidades, x1 e o x2. O x1 eu eliminei, porque eu já sei que eu não posso ter um número maior do que 10. Esse número tem que ser menor do que 10. Então, eu pego somente o valor de 3,92 que eu joguei aqui no gráfico e nós obtivemos uma figura côncava, né? Aí, eu não sei se isso é crescente ou decrescente, só se eu tiver feito o gráfico. Então, se eu não fiz o gráfico, eu vou continuar derivando. Então, derivando essa função, eu vou obter 24x menos 200. Ainda não encontrei a constante, então vou derivar de novo até chegar a um único valor. Por quê? A hora que eu encontrar esse valor, eu vou identificar aqui que se ele é positivo, se ele é negativo, ou se ele é zero. E aí eu vou definir, né, que tipo de ocorrência eu tenho. Então, para saber se o ponto é mínimo ou máximo, eu vou derivando até chegar à constante. Se a constante é positiva, o ponto é máximo. Se a constante é negativa, o ponto é mínimo. Se a constante for igual a zero, é um ponto de inflexão. Ou seja, nem é máximo e nem é mínimo. É um ponto de transição entre o crescimento e o decrescimento. A seguir, os meus colegas continuarão a explicação desse conteúdo. Muito obrigado. Boa tarde, eu vou falar um pouco sobre o vetor gradiente. O vetor gradiente ele é um vetor que indica o sentido e a direção na qual, por deslocamento, a partir do ponto especificado, obtém-se o maior incremento possível no valor de uma grandeza, a partir da qual se define um campo escalar para o espaço. O vetor gradiente ele é composto pelas derivadas parciais e ele pode ser definido por funções de mais de duas variáveis. A notação do vetor gradiente ela é conhecida pelo símbolo da nabla, que é
um delta, ao contrário, né? Cabeça para baixo, de cabeça para baixo. Um del, e pode ser falado de del F, ou ele pode ser chamado de grade F, que é gradiente de F. A sua definição seja f uma função de duas variáveis e seja x, y um ponto do seu domínio, se as derivadas parciais de fx e fy existem nesse ponto, então a gente define que o vetor gradiente da f no ponto x e y ele é denotado pelo del de f de duas maneiras, né? Pode ser por essas duas fórmulas, que seria del f no ponto x, y igual a derivada de f x no ponto x e y e a derivada de fy em relação ao no ponto x e y. E pode ser conhecido também pode ser feito por essa fórmula, que é del de f no ponto x, y e igual a derivada de f em relação a x na coordenada y mais a derivada parcial de f em relação a y na coordenada j. O método gradiente ele é um método que pode ser conhecido também por método de máximo declive. Ele é um método numérico usado em otimização para encontrar para encontrar um mínimo, que seria um local de uma função, e usa-se um esquema interativo, onde em cada passo se toma a direção, que é negativa, do gradiente, que corresponde à direção de um declive máximo. A descrição, para descrever o método gradiente, começa com o vetor inicial x, 0, visando alcançar um ponto mínimo de f, e a gente considera a sucessão definida por x, 0 até xn, né? Onde na pesquisa linear é dada pela direção de descida dn, e a gente usa essa fórmula, que é xn mais 1 igual a xn mais ômega de n e d de n. No caso do método do gradiente, a condição de descida ela se verifica tomando a fórmula dn igual a menos o del f, que é o gradiente, né? O vetor gradiente, xn, ficando a interação, né, o esquema interativo definido por xn mais 1 igual a xn, mais com menos vai ficar menos, ômega de n, o del de f, né, o vetor gradiente, x e n. Aqui nessa ilustração é uma ilustração de um método do gradiente, onde as linhas azuis elas correspondem à curva de nível, e as setas de vermelho elas correspondem às 4 interações do método, né? Do método da direção de declive do declive máximo. A matriz jacobiana ela é a matriz formada pelas derivadas parciais de primeira ordem de uma função. A notação da matriz jacobiana é representada por JF, que vai de 1 até x1 até xn. E aqui as derivadas parciais dessa função ela pode ser organizada numa matriz x1 a xn, como eu falei antes, e é denominada pela matriz jacobiana, o que é denominada a matriz jacobiana. E a matriz jacobiana ela fica definida como JF de x, que vai desde que é a minha derivada parcial de f1 em relação a x1, que vai também até a xn, né? E para o determinante jacobiano, para determinar o determinante jacobiano, é definido como o jacobiano, ele é definido como sendo o determinante da jacobiana. E ele é de grande importância na mudança da variável, integrais e múltipla do teorema da função, ou seja,
Para eu determinar o jacobiano, eu vou, a partir da solução da minha matriz jacobiana, eu determino o meu determinante jacobiano. O exemplo de matriz jacobiana seja f de x y igual a x ao quadrado mais y ao quadrado, x e y. Aqui eu vou dividir, né? Meu f1 vai ser x ao quadrado mais y ao quadrado, e meu f2 é o meu x e y. Aí eu vou jogar na matriz jacobiana de f, que eu vou encontrar na minha matriz jacobiana de f, e eu coloco aqui dentro que é JF, a matriz, em relação ao ponto x e y, e vou derivar. A derivada parcial de f1 em relação a x vai ser 2x, a minha derivada de f1, a derivada parcial de f1 em relação a y vai ser 2y, a minha derivada de f2 em relação a x vai ser y, e a minha derivada parcial de f2 em relação a y é x. Aqui, então, esse aqui é o meu resultado da minha matriz jacobiana de f. Para eu achar meu determinante jacobiano, eu vou fazer o cálculo cruzado, né? Que é a minha diagonal principal e a minha diagonal secundária. Fazendo o cálculo cruzado, eu vou ter esse valor, vai ser esse meu resultado do determinante jacobiano. A matriz hessiana é a matriz quadrada das derivadas parciais de segunda ordem de uma função. As matrizes hessianas elas são usadas em larga escala em problemas de otimização que não usam métodos newtonianos. Ela pode ser definida por funções de várias variáveis também, e a sua notação é de fx, ou h de f, o x, né, que vai de 1 a xn, fx1 até xn. A definição da matriz hessiana é se todas as derivadas parciais de f existirem, então as matrizes hessianas de f e a matriz hessiana de f é a matriz quadrada das derivadas de segunda ordem de f. Esse aqui é a minha fórmula, né, da matriz hessiana, que é h de x, que vem a minha derivada de f em relação à minha derivada de f1 ao quadrado, né, e vai até fn também. Aqui um exemplo de matriz hessiana, que é obter a matriz e a função hessiana de uma função, né? Então, a minha função é fx, é a minha função do ponto x ao y igual a x ao quadrado e y ao cubo. Aqui nesse cálculo, nesse exemplo, a gente vai estar derivando duas vezes, né? A gente vai primeiro derivar o vetor gradiente, depois a gente vai fazer para a matriz hessiana. Então, primeiramente a gente vai fazer a primeira derivada, usando a fórmula do vetor gradiente, que é o del de f em relação ao ponto x e y, igual a derivada parcial de x, de fx, e a derivada parcial de fy. Então, colocando aqui na fórmula, a minha derivada de fx, ou minha derivada de x ao quadrado é 2x, y ao cubo. Já a minha derivada de fy vai ser 3x ao quadrado, y ao quadrado. Agora, aí como já achei a minha primeira resolução, né, minha derivei primeiro pelo vetor gradiente, eu vou para o segundo passo, que é vou derivar, mas dentro da matriz hessiana. Agora eu vou achar minha matriz, vou encontrar a minha matriz hessiana. Usei a fórmula da matriz hessiana e vou derivar novamente. X, ou 2x, a derivada de 2x y ao cubo vai ser 2y ao cubo. Um detalhe também que eu esqueci de explicar é que para calcular a matriz hessiana, a maneira mais fácil também é de maneira cruzada, né? Primeiramente,
a diagonal principal, depois faz a diagonal secundária. Então, a derivada parcial de f em relação a x2, a x vai ser, essa derivada aqui vai ser 2x ao cubo, depois vamos fazer isso aqui que é 6x ao quadrado, y, depois vamos para a secundária que é 6x y ao quadrado e 6xy ao quadrado. Então, esse já é o meu resultado da minha matriz hessiana. Para eu calcular o meu determinante, para eu calcular minha matriz dominante também cruzado, né? Então, vai ser a diagonal principal menos a minha diagonal secundária, que aí eu coloco aqui 2y ao cubo vezes 6x ao quadrado y menos 6xy ao quadrado vezes 6xy ao quadrado. Faço a conta, 2 vezes 6, 12, x ao quadrado, y, que é 3 mais 1 daqui, vai dar y à quarta, menos 6 vezes 6, 36, x ao quadrado, y ao quadrado mais y ao quadrado, y à quarta. Fazendo o cálculo, vai dar menos 24, x ao quadrado, y ao quadrado. Então, eu achei o meu determinante, meu del de H, né? Meu determinante da hessiana. Então, esse... Bom, primeiramente, boa tarde a todos. Eu me chamo Ronan e hoje eu vou apresentar para vocês e explicar, né, o tema condições necessárias e suficientes. Vale ressaltar que nessa apresentação nós iremos abordar alguns teoremas, algumas definições e iremos aplicar elas em alguns exemplos, né? Então, esta seção ela trata de condições necessárias e suficientes para que uma função f de x de n variáveis tenha pontos extremos e qual a natureza desses pontos caso eles existam. Bom, primeiramente, nós iremos iniciar com o primeiro teorema 1.1, que ele expressa a seguir. Esse teorema ele trata da condição necessária para x ser um ponto extremo de f de x e é dado a seguir. Ele é dado pela essa expressão aqui, onde eu estou passando o cursor. Bom, desse modo, dada uma função f de x, todos os pontos que satisfazem a condição desse teorema são chamados de pontos estacionários ou pontos críticos. Vale dizer que, normalmente, ao aplicarmos a condição desse teorema a um problema de programação linear restrita, obtém-se n equações e n incógnitas, que devem ser solucionadas para determinar os pontos estacionários. No entanto, no estudo dos algoritmos de otimização, um problema de otimização é resolvido diretamente seguindo os passos do algoritmo, sem ter que resolver explicitamente o sistema de equações que surge a partir das condições necessárias. Também, antes de anunciar as condições suficientes que associam o ponto estacionário ao ponto extremo, é de suma importância para a análise dos pontos estacionários ter o conhecimento da definição de matriz definida positiva. E a definição que nós veremos a seguir, ela estabelece que é uma matriz definida positiva e ela é também chamada de positiva definida, e nós também veremos a matriz semi-definida positiva. Então nós temos a definição aqui 1.10, que ela diz respeito à matriz definida positiva e matriz semi-definida positiva. Para tanto, seja A uma matriz real, quadrada, n por n e simétrica, temos que A igual a A e J é simétrico se A e J é igual a AJI. A matriz A é definida positiva se para todo V
pertencente a um grupo de números reais elevado a n, e esse v ser diferente de zero, a seguinte relação é verdadeira, que no caso essa expressão aqui é a nossa relação. E das mesmas condições colocadas agora, anteriormente, no caso, a matriz A é semidefinida positiva se a seguinte relação for verdadeira, que no caso seria essa relação aqui embaixo. A partir disso, nós podemos concluir também que se essa nossa expressão ela for menor que zero para todo v pertencente a um grupo de números reais elevado a n e v diferente de zero, a matriz A é definida negativa. Se essa mesma relação não for nem positiva e nem menor ou igual a zero, para todo v pertencente a um grupo de números reais e v diferente de zero, concluímos que A é indefinida. Vale dizer que existem vários outros testes para checar se uma matriz é definida positiva. E o teorema que nós veremos a seguir fornece as condições de suficiência para um ponto x ser um ponto extremo, ou seja, de mínimo ao máximo. Então nós temos esse teorema aqui, o teorema 1.2. Supondo que a matriz hessiana H é avaliada em um ponto estacionário x, as condições suficientes de segunda ordem para esse ponto x ser um ponto extremo de f de x são: a minha matriz hessiana H no ponto x é definida positiva se x for um ponto de mínimo local ou relativo. Do mesmo jeito, se a minha matriz hessiana H no ponto x é definida negativa se x for um ponto de máximo local ou relativo. Vale dizer que a condição estabelecida nesse teorema pode ser facilmente demonstrada considerada a condição necessária do teorema 1.1, que é o teorema que nós já vimos, acabamos de ver, que preconiza a minha função f no ponto x igual a zero, e a expansão em série de Taylor. Deixa eu passar aqui o slide. Da análise para demonstrar o teorema acima, o teorema 1.2, decorre que se x é um ponto de mínimo de f, então se deslocarmos a partir de x, seguindo uma direção d, que ela é expressa por essa expressão aqui, será maior que zero. E isso vale para todo d pertencente a um grupo de números reais elevado a n e d diferente de zero. Para que isto ocorra, basta que a minha matriz H, minha matriz hessiana, no caso no ponto x, seja definida positiva. E para solidificar esses teoremas, essas definições, nós vamos ver um exemplo na prática de como isso funciona. Então nós temos aqui o exemplo 1.4, que ele nos dá: considere a função f, x1 aqui, x2, e ele é dado por essa expressão aqui. E com base nessa expressão, com base nessas informações, o gradiente f relacionado a x1 a x2 para um ponto genérico x igual a x1, x2 é dado nessa figura. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ele é dado nessa figura aqui. E para determinar os pontos estacionários, aplicamos as condições necessárias do teorema 1.1, que é o teorema que nós já vimos, onde temos essa representação. No caso, seria essa aqui. Após analisarmos essa expressão aqui, nós podemos chegar à conclusão que a solução desse sistema são os pontos x1 igual a 1/3 e x2 igual a 4/3, que no caso esses são nossos pontos estacionários. Porém, a questão agora é o seguinte: o ponto estacionário é de mínimo, de máximo ou de inflexão? A partir do momento que nós considerarmos a condição suficiente do teorema 1.1, analisarmos a matriz hessiana no ponto estacionário e, por fim, aplicarmos então a definição dada anteriormente, que foi uma definição que a Alderina explicou, e escrevemos a matriz hessiana, nós temos a seguinte expressão. Nós temos essa expressão aqui. E nesse exemplo em pauta, verifica-se que a matriz hessiana
independente do ponto x1 e x2. Ela independe do ponto x1 e x2. Então, é necessário realizarmos um teste que nos informe se a matriz é definida positiva ou definida negativa ou de outra natureza, que esse é o nosso objetivo. Então, somente com as informações que nós temos atualmente não é possível resolver esse sistema de maneira, digamos, fácil. Então nós precisamos de outra informação, que no caso seria outra definição, que ela é dada a seguir. Ela é representada na definição 1.1, que ela diz respeito a teste para uma matriz positiva. Então, se todos os determinantes dos principais líderes da matriz hessiana H no ponto X forem positivos, então eu tenho que essa mesma matriz é definida positiva. Então, se nós aplicarmos essa definição que nós vimos agora diretamente sobre a matriz do exemplo 1.4, não podemos tirar uma conclusão, que é até um tanto engraçado. Mas, no entanto, vamos analisar a matriz oposta, que no caso seria essa matriz aqui. Essa matriz aqui. E ela é representada justamente por essa figura aqui, que nós temos aqui. E, a partir disso, constamos que os determinantes dos principais líderes são 4 e 12, portanto são positivos. Então, através dessa informação que nós temos agora, nós podemos concluir que essa matriz oposta ela é definida positiva. E isto significa que a matriz que nós queremos encontrar, que é essa matriz aqui, nossa matriz hessiana no ponto X, ela é definida negativa. Então, portanto, com base no teorema 1.2, os pontos estacionários, que são esses pontos aqui que nós acabamos de ver, deixa eu voltar aqui, esses pontos aqui, eles são de máximo da função. E, de fato, se nós calcularmos os autovalores da matriz hessiana no ponto X, verificamos que eles são lambda 1 igual a menos 6 e lambda 2 igual a menos 2, ou seja, são negativos, que é uma outra forma de caracterizar uma matriz definida negativa. Então, para tanto, nós vamos ver um outro exemplo de uma matriz para podermos analisar melhor como funciona esse teorema. Deixa eu colocar aqui o exemplo, exemplo 1.5. Considere a função x1, x2, dada pela essa expressão aqui. Então, nós temos essa expressão aqui. Nesse exercício em questão, eu vou um pouco mais rápido, pela questão do tempo. Então, nesse exemplo aqui, nós desejamos determinar os pontos estacionários e, em seguida, analisaremos os pontos obtidos quanto a esse ano. Então, nós temos também o gradiente da função f, x1, x2, para um ponto genérico x igual a x1, x2, é dado nessa figura bem aqui, essa primeira figura aqui. Aí, ao aplicarmos a condição necessária do teorema 1.1, obtém-se um único ponto estacionário, que ele é dado por essa figura aqui. Então, nós temos esse ponto estacionário x1 e esse ponto estacionário x2, ambos igual a zero. Continuando na solução, para verificarmos se o ponto é de mínimo, de máximo ou de inflexão, basta calcularmos a matriz hessiana. Consideramos a seguir a condição suficiente do teorema 1.1 para analisar a matriz hessiana no ponto estacionário. Aplicamos então a definição que eu já mencionei, que foi dada pela Aldelina, e escrevemos a matriz hessiana, no caso reescrevemos ela. Então, temos o seguinte resultado, que resulta nessa imagem aqui que nós temos aqui. Nós temos esse resultado aqui, representado pela essa imagem. De igual modo, tanto nesse exemplo, assim como no exemplo passado, no 1.14, é possível verificar que a matriz hessiana ela independe do ponto x1 e x2. E com base no teste que ele foi descrito na definição 1.11, nos mostra que os determinantes dos principais líderes são igual a 4, portanto são positivos, ou seja, a matriz hessiana é definida positiva, o que nos permite concluir que o ponto estacionário
x1 igual a 0 e x2 igual a 0 é de um ponto mínimo, né? Então foi esse os exemplos, né? Foi esse o teorema que eu quis demonstrar para vocês. E também vale dizer que existem outros teoremas que eu não abordei aqui, que oferecem outros métodos alternativos para caracterizar ou relacionar com a convexidade. Mas por questão de tempo, eu não irei abordar ela nessa apresentação. No mais, muito obrigado pela atenção de todos e espero que vocês tenham gostado da apresentação.